E pessoal, assim, a gente está aqui hoje com uma pessoa que é o pastor Itamar. Ele tem muitos anos de fé. Quantos anos de fé? Eu tenho 35 anos que aceitei Jesus e tenho 28 anos como pastor. E quanto tempo, assim, que tu começou com o ministério, em que ano, assim, foi? Olha, na verdade, quando eu me converti, entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu tive um chamado muito rápido. Questão de meses, eu já era um dos auxiliares do ministério que eu encontrei com Jesus. Questão de meses, eu já estava lá trabalhando. E na ação pastoral, eu comecei muito cedo. Com um ano de cristianismo, de conversão, eu já era um pastor. Mas a unção pastoral, o óleo derramado sobre a minha cabeça, veio no dia 1º de maio de 1995. Amanhã, dia 1º de maio de 2023, estou fazendo 28 anos. 28 anos que fui ungido a pastor. Nossa. Eu creio que é, né? 95 para cá, Uhum, eu acho que é por aí mesmo. uhum. 95, 28, isso mesmo. Porque se fosse 93, ia ser 30. E quando que foi teu encontro com Jesus, assim? Olha, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu era uma pessoa muito religiosa. Eu não tinha experiência pessoal nenhuma com Deus. Eu era muito fiel às minhas origens denominacionais e religiosas. E eu saí muito cedo de casa, dos irmãos, que o primeiro que saiu fui eu, né? Tenho 40 anos, estou longe dos meus pais, da minha terra origem, que é o sertão da Paraíba. E nesse período que eu estava fora, o meu irmão mais velho teve um encontro com Jesus. E ele mandava fita cassete na época, evangelizando, falando de Jesus. Nesse período eu estava trabalhando dentro de um garimpo. Eu era garimpeiro, trabalhei por 5 anos no garimpo, ali no Grotão da Serra Pelada e as imediações. E eu comecei a ouvir aquilo ali, eu achava muito estranho, os gritos, as orações, mas aquilo ali foi o primeiro passo, a primeira semente lançada na minha vida. E ali, através disso, eu tive encontro com outros cristãos e eu fui para uma igreja me convidar e ali eu entreguei minha vida a Jesus. E uma dúvida que as pessoas têm, né, pastor? Beleza, me converti agora. Sou jovem, tenho meus 20 e poucos anos, me converti agora. E como é que eu vou vencer os meus pecados a partir de agora que eu nasci de novo, vamos dizer? Eu comecei na igreja agora. E o que eu tenho que fazer agora? É, essa pergunta aí, ela é muita gente que faz, principalmente os jovens. O cristianismo, a vida cristã, ela parte de um degrau, ela parte de uma plataforma, chama-se renúncia. Então, para a gente ter a vida eterna, vários textos explicam, tem um mais conhecido que a Bíblia fala que o céu ele é tomado à força. Então você tem que renunciar ao mundo, que não é fácil para o jovem. As ofertas do mundo são bem maiores que as outras ofertas relacionadas à salvação em Cristo Jesus, porque é renúncia, né? Então, o que eu dou, o conselho número um é esse: renunciar e buscar ter uma prática de oração, uma vida de oração. Isso são os primeiros passos de alguém que quer realmente se firmar como servo de Deus, como cristão. E assim, beleza. E eu me lembro que lá atrás, quando eu tava vencendo meus pecados, eu tinha alguém que me acompanhou há muito tempo, que foi minha tia. Mas às vezes o jovem entra dentro da igreja e não sabe quem chegar, né? Às vezes não tem intimidade nenhuma com o pastor, né? O cara tá lá em cima, o cara não. Você não tem intimidade de chegar e abrir tua vida pra ele. Mas aí, beleza, sou um jovem, entrei na igreja agora. E o que que eu faço pra renunciar? O que que eu tenho que tomar de decisão assim, ó? Com o que que eu tenho que andar junto ali na igreja pra poder crescer? E aí, a partir desse momento que eu cresci na fé, eu consegui renunciar aos pecados, porque às vezes é muito difícil sozinho, né? É muito difícil você ter uma renúncia total sozinho. É impossível praticamente. Tem alguém que anda contigo. Como é que eu vou achar essa pessoa na igreja que eu vou conseguir estar junto? E uma pessoa que vai me levar para Jesus, para Cristo? Quem? E como é que eu faço isso daí? É assim, ó, quando, quando você se converte, quando o jovem entrega a sua vida a Jesus, partiu de um princípio. Ele sentiu o seu chamado. Porque eu entendo ao longo da minha vida que entregar a vida a Jesus não é apenas uma opção, é uma revelação. Então, quais são os passos? Você se identificou naquele lugar. E ali você vai viver uma vida de comunhão. É o que está no Salmo 133. E através da comunhão,
você vai sentindo a necessidade do envolvimento. Na igreja, ela tem 3 tipos de pessoas, um grupo de 3 pessoas. E grupo de pessoas são ovelhas, discípulos e multidão. O multidão é aquele que apenas quer ir lá. Ele não se envolve em nada. Chega lá, participa do culto e está lá e depois vai embora. Certo? Ovelha é aquela que vai sempre, mas está sempre com fome, querendo aprender mais. É aquela que reclama, é aquela que diz eu não gostei, é aquela que diz eu gostei. É ovelha. E o discípulo é aquele que está pronto a servir, para andar junto com a liderança. Então, assim, os primeiros passos que tem que dar é gerar relacionamento. É não chegar lá e se isolar, entrar na igreja, no templo, do jeito que entrar isso aí. Não, tem que haver aquela disposição. Só que isso é uma coisa assim, naturalmente, é um natural sobrenatural, que quando a gente é chamado, alguém vai chegar, alguém vai tocar, você vai sentir no coração, alguém chega, quer te abraçar, e aí vai ter esse envolvimento. E a partir daí, você vai eleger pelo Espírito Santo, vai selecionar alguém onde você vai caminhar com o propósito de abrir o coração, compartilhar os seus sofrimentos, as suas angústias, suas tentações, compartilhar aquilo que está dando certo e aquilo que está dando errado. E aí vem o crescimento. E tem uma coisa interessante sobre isso, né? Compartilhar, porque eu quero crescer na igreja, eu quero crescer em Cristo, eu quero crescer daí numa vida de oração. A Bíblia fala lá em Tiago para confessar o pecado um ao outro, né? Mas uma vez ouvi uma frase que é interessante, que quem confessa tentação, muitas vezes não vai precisar confessar pecado. Então, se eu tenho uma prática de confessar, de ter alguém que está ali comigo me cuidando da minha vida, e essa pessoa tá junto comigo mesmo, eu não vou precisar lá na frente confessar um pecado se eu já tenho a pessoa que já está me discipulando sempre, me ajudando, me levando a Jesus, porque o discipulado ele não é levar a pessoa para mim, ou ele fazer um discípulo para ele, ou eu fazer um discípulo para mim. O discipulado verdadeiro, bíblico, é o discipulado que eu levo a pessoa para Jesus. E aí a pessoa vai a Jesus e Jesus vai ajudar na palavra a pessoa a resolver os problemas dela. Só que como que a gente faz isso? Abrindo o jogo um com o outro, né? E além de ter uma pessoa do nosso lado, a gente tem essa parte que é muito importante, que é até o tema de hoje. Que é até o tema de hoje. Que é a questão de orar.